converteram nesses últimos 3 meses. Você que converteu aqui nessa igreja nos últimos 3 meses. 4 meses. 5 meses. 6 meses. 7 meses. 8 meses. Então, não só para esses irmãos que converteram recentemente, mas a toda a igreja, muito importante que você esteja aqui aos domingos pela manhã. Aos domingos pela manhã, nós temos uma parte importante da igreja, que é o CTL, que é o Centro de Treinamento de Líderes, e também o TADEL, que é o Treinamento Avançado de Líderes. E a importância de você participar desses eventos de ensino da igreja é que vem vindo uma onda muito grande de heresia, inclusive sobre o Brasil. O judaísmo tem entrado em várias igrejas evangélicas. Hoje eu li um assunto muito interessante, que é uma tremenda heresia, que essa história da cruz é uma história que Roma inventou. A história da cruz não é uma história que Roma inventou. A história da cruz é bíblica, é verdadeira, é genuína. Que madeiro, coisa nenhuma. Jesus foi à cruz do Calvário por cada um de nós. E tantas outras heresias, e eu fico impressionado, mas eu sei que o engano tem muita força. Então é muito importante que você aceite o desafio de leitura da Bíblia, que você convença o pessoal do seu grupo de vir, né? É a nossa escola dominical de óculos, é o CTL e o TADEL, você não pode faltar. Venha, seja enriquecido espiritualmente, suas dúvidas serão todas esclarecidas e vai ser uma benção, amém? Pode sentar. Essa semana é semana criativa e vai ser tremenda, porque nossos dirigentes estão preparando uma surpresa poderosa, especial. Você não pode faltar ao grupo familiar essa semana, tá bom? Quero chamar nossos pastores e pastoras, nossos supervisores. Nós vamos celebrar a ceia. A ceia é em memória de Cristo. A ceia é em memória de Cristo. Outra coisa interessante que tem percorrido aí mundo afora é sobre a forma como nós batizamos. Você pode batizar em nome do Senhor Jesus Cristo e você pode batizar, né, de outra forma, como temos feito aqui na igreja. Mas quando nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, tem a ver com a Trindade. Essa corrente teológica judaica diz que não existe a Santíssima Trindade, que é um outro engano tremendo. Está lá no Gênesis: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está no plural, porque a Bíblia diz que há uma família no céu e há uma família na terra também. Então, tudo isso, irmãos, é porque nós estamos nos dias finais. Jesus está voltando mesmo. Então, é importante que você estude a palavra, que você examine a palavra profundamente, né, para que você não caia em nenhum engano. Muito bem. A celebração da ceia é em memória de Cristo. A ceia é para todo aquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá? A ceia é um momento especial em que Jesus passa a tropa em revista. É semelhante àquilo que está lá no livro de Cantares, que o noivo veio no jardim. Amém? Mas há algo aqui que eu quero compartilhar com você. Dá para procurar aquela música do Davi Maia? Amigo Espírito Santo, vem
sobre nós. Vou esperar um pouquinho você achar, tá bom? Mas olha só, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse fala da eternidade, né? Se você fechar os olhos com Jesus no seu coração, você vai para a eternidade. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aqui é um pouco do que está acontecendo na eternidade. E na eternidade a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus vai nos servir. Ou seja, ao invés dos pastores, dos supervisores, é o próprio Senhor Jesus quem vai nos servir. E isso aqui é muito lindo, esse texto é muito lindo, veja. O subtítulo diz: Júbilo no céu, Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Se não é o que nós estamos fazendo aqui, que será feito na eternidade. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos nos colocar de pé. Vou pedir que os irmãos sirvam a você o pão e o cálice, enquanto nós ministramos a Deus com essa canção tão linda aí. Tem a letra? Amigo Espírito Santo, sim, eu te amo. Amigo Espírito Santo. Vem, Espírito, amigo Espírito Santo. Você sabe cantar? Tem a letra. Pode cantar, adore a Deus. Vem sobre nós.
vem nos encher. Vem nos encher, amigo Espírito Santo, amigo Espírito, amigo Espírito Santo, vem sobre nós, vem nos encher, vem sobre nós, vem nos encher. Senhor amado, recebe a adoração da tua igreja, da tua noiva linda, uma noiva sem mancha, uma noiva sem mácula, uma noiva que vai entrar à eternidade te adorando, te louvando, te bendizendo. Uma noiva que tem sobre si uma roupa de linho. Amigo Espírito Santo, sim, eu te amo. Amigo Espírito, amigo Espírito Santo, amigo Espírito, amigo Espírito Santo. Querido amigo Espírito Santo, vem sobre nós. Ora vem, Senhor, vem nos encher, vem sobre nós, vem nos encher, vem nos encher. Se o Espírito Santo é seu amigo, faça essa declaração para ele. Se você quer que ele ande com você, dentro de você, diga isso para ele: amigo Espírito Santo. Sim, meu amigo. Vem nos encher, vem sobre nós, vem nos encher. Se você ficou sem o pão, sem o cálice, levante a sua mão que nós vamos te servir. Alguém que ficou sem o pão, olha aqui, gente. Fique com sua mão erguida. Lá atrás aqui. Aqui, ó. Tá sem o pão ali, ó, com a mão levantada. Amigo Espírito, amigo Espírito. Levante seu cálice, levante seu pão. Pai amado,
Nós bendizemos o Teu nome por essa noite tão especial. Essa noite de celebração da ceia, Pai. A Tua palavra declara que o Senhor foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna. Obrigado a Deus, porque agora não somos mais dirigidos, nem conduzidos pelo príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, mas agora somos conduzidos e liderados pelo Senhor Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a gratidão. Pai, aqui está Tua igreja amada, Tua noiva linda, a noiva que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, e sabemos que vamos entrar na eternidade, pois nosso passaporte está carimbado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Que Tuas mãos de poder continuem sobre Tua igreja, sobre o Teu povo, e sobre todo aquele que ainda há de se converter e receber Jesus como Senhor e Salvador. Nós abençoamos o Teu povo, abençoamos a Tua liderança e renovamos a nossa aliança com todos os pastores, com todos os nossos líderes, com todos os membros da igreja. Celebramos essa ceia em memória do Senhor. Recebe, pois, a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? Você pode comer do pão. Pode tomar do cálice também. Se você tem um irmão bem próximo, ore junto com esse irmão, agradecendo a Deus pela salvação, pela vida eterna. Se você está com a sua família, com a sua esposa, abrace sua esposa. Nós vamos levantar um clamor pelos nossos familiares. Se algum dos seus familiares não se converteu ainda, é hora de crer, declarar e profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao som dessa canção de adoração ao Espírito Santo, você vai ministrar, você vai abençoar a vida do seu irmão. E você que está aí ligado na internet, assistindo e participando desse culto, que as mãos de Deus estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que assim como a unção veio sobre a nossa irmã Maristela, sobre a sua família, a unção que está sobre a igreja, venha sobre a sua casa, sobre a sua família, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Continue orando, continue abençoando o seu irmão, continue abençoando sua irmã. Oh, Pai, te exaltamos, te louvamos, te bendizemos. Tua Shekinah está sobre nós, Tua glória está sobre nós, Pai. Bendito seja o Teu nome, Jesus amado. Esse sangue derramado por nós, lá na cruz do Calvário, Pai. Esse sangue que nos limpa, esse sangue que nos purifica, Pai. Esse sangue que nos isenta de acusação e de condenação. Obrigado! Obrigado, Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Obrigado pelo selo da redenção. Obrigado porque o Espírito Santo é o Consolador.
Continue orando, continue abençoando o seu irmão. Continue profetizando, declarando a bênção de Deus sobre ele, sobre ela. Há uma unção sobre nós. Oh, glória! Há uma unção de Deus sobre a igreja. Enquanto você clama, enquanto você ora, o Senhor libera seus anjos guerreiros e valentes. Enquanto você suplica ao Senhor, o céu está em silêncio, recebendo sua oração. Enquanto você ora, o céu se mobiliza. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está respondendo a sua oração. Enquanto você ora, Deus faz milagres. Oh, glória! Amém, queridos? Amém. Você pode se assentar um pouquinho. Quero pedir sua ajuda, que você desligue o seu celular e que você fique ligado aqui. Preste bastante atenção. Quando eu assisto esses vídeos do jejum de 40 dias, eu fico tomado por uma emoção muito grande, porque foram momentos que Deus marcou nossas vidas. E é muito lindo quando a gente tem essa presença poderosa do Espírito Santo sobre nós. Eu sei que o Espírito Santo me usa e usa você também para corrigir, para consolar, para disciplinar, para ensinar. O discipulado é ensinar num caminho. E a nossa igreja tem essa visão muito forte do discipulado. Por outro lado, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, como nós ouvimos esse testemunho, é uma família alcançada. E você já parou para pensar o quanto sua família pode ser uma bênção no reino de Deus?
Talvez você nunca pensou sobre isso, ou talvez você já pensou sobre isso. Quanto minha família pode ser uma bênção no reino de Deus? Será que é isso mesmo que Deus quer? Eu quero te dizer que antes de aceitar Jesus, eu não tinha nenhuma esperança de que a minha vida e nem a minha família fosse uma bênção para o reino de Deus. Mas com o passar do tempo, e com a conversão, e com a fome que Deus colocou no meu coração, então comecei a perceber que a minha família poderia ser uma bênção para o reino de Deus. A Bíblia está recheada de famílias que foram uma bênção para o reino de Deus. Lembra que a Bíblia diz: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Abraão é o nosso pai da fé. Abraão nos inspira. Deus disse que Abraão era seu amigo por causa de um detalhe muito importante. Eu sei, Abraão, que você vai ensinar aos seus filhos o que eu estou te ensinando. Então, as futuras gerações, Isaque e Jacó, foram resultado de uma vida íntegra e reta de Abraão. Será que Abraão um dia parou para pensar que por causa dessa obediência, sua vida geraria uma nação? Você já ouviu falar da nação rubro-negra? É um time, futebol, tem no Brasil inteiro. Mas há uma nação e um povo de propriedade exclusiva de Deus. A nossa nação não é nação vascaína, não é nação rubro-negra. Nossa nação é celestial. Então Abraão, amigo de Deus, demandou sobre a vida dos filhos. Isaque teve uma experiência poderosa. Deus exigiu que Isaque fosse sacrificado. Na verdade, o que Deus queria era que Isaque tivesse uma experiência viva com Deus. Deus não era Deus de Abraão, mas agora passa a ser Deus de Isaque. Isaque fez o casamento certo. Não tem coisa pior do que fazer um casamento errado. E aí não tem como. É até o fim. E você vai ter que levar aquele defunto ou aquela defunta nas costas até que a morte nos separe. E aí é triste demais. Porém, Isaque confiou no seu pai. E é uma história muito linda. Lembra que eu preguei aqui em lágrimas para minha filha sobre isso? E chamei as meninas aí da igreja para ministrar sobre isso, o casamento de Rebeca. Quantos lembram dessa mensagem? Está lá no site. Eu queria ensinar a minha filha e as adolescentes da igreja que seu casamento pode ser um casamento gerado no céu. Quando você tem um casamento gerado no céu, sua família então passa a ser uma bênção para o reino de Deus. Foi o caso de Rebeca. Quando o escravo Eliezer, depois de viajar 800 quilômetros de camelo, quando ele chegou no lugar determinado, era normal todas as jovens saírem para pegar água. Só que a Rebeca era uma pastora, e a Rebeca não correu atrás, a Rebeca correu na frente. E a Rebeca então veio e tirou a água. Rebeca tirou mais de 1.200 litros de água para saciar a sede daqueles 10 camelos.
Não é tremendo isso? Rebeca era uma mulher apaixonada pela igreja. Rebeca vinha com seu cântaro sobre os ombros, cântaro de água. A água significa a palavra. Rebeca era uma mulher de oração, uma jovem de oração. E ela veio na frente. E ela cumpriu toda a oração de Eliezer. Isso é muito lindo. E ela ganhou muitos presentes. Ganhou ouro, ganhou colar, ganhou pendente. Ela mal sabia que ela estava abastecendo os camelos que a levariam na direção do seu príncipe. O que significa isso? Quando você dá a sua vida pelo reino de Deus, quando você se empenha no reino de Deus, quando você dá 1.200 litros para o camelo beber, esses camelos vão te levar em direção ao seu príncipe. Nesse caso, esse príncipe não era um pé rapado, não era qualquer um. Abraão era muito rico. Isaac herdou a herança de Abraão. Quando Rebeca se aproxima, lá estava o seu príncipe meditando, orando, clamando. Os dois eram de oração. E a Rebeca tira o véu e olha, cheguei próximo do meu príncipe. E ali os dois se comunicam. E eu fico muito emocionado quando eu leio esse texto, porque foi um casamento gerado no céu. E o Isaac faz um convite a Rebeca. Olha, eu quero te levar aqui na casa da mamãe. Ela já faleceu, mas eu quero te levar na casa da mamãe, como quem diz. Quero que você receba a unção que a minha mãe deixou aqui. Ele diz que todos os pertences de Sara, Isaac deu para Rebeca. Imagina a Rebeca vestindo o vestido de Sara. Imagina a Rebeca observando as anotações de Sara. Imagina a Rebeca participando das experiências que Sara teve com Abraão. Não é tremendo isso? Uma herança que essa jovem recebeu. Não foi uma casa, foi um carro, foi uma faculdade, mas uma herança para abençoar as nações. E essa herança passa para Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó era um profeta. Você é chefe de família. Você é um profeta? Você é uma esposa? Você é uma profetisa? Mas a gente percebe aqui, no Gênesis 49, uma reunião de grupo familiar, onde a eternidade chegou no presente. Porque um verdadeiro profeta, homem de Deus, é mais atualizado do que o jornal que vai ser publicado semana que vem. Então, Jacó, próximo da sua morte, reúne seus 12 filhos. Esses 12 filhos representam as 12 tribos de Israel. Esses 12 filhos representam uma das nações mais poderosas do mundo, Israel. Esse pai, então, começa a ministrar e a profetizar, dentro da eternidade futura, as bênçãos que Deus queria derramar sobre a vida deles. Seu pai já fez isso com você? Seu pai, sua mãe já colocou a mão na sua cabeça, chamou a eternidade, chamou o futuro e ministrou e disse, olha, no futuro vai acontecer isso aqui. Pais espirituais e mães espirituais têm esse direito de entrar na eternidade e chamar à existência as coisas que não são
como se elas já fossem. Então diz aqui na minha Bíblia que o nosso irmão Jacó, antes da sua morte, ele reuniu as 12 tribos. Você que é dirigente de grupo familiar, você tem essa visão de Jacó? Você profetiza sobre os líderes da sua célula ou do seu grupo familiar? Numa dessas reuniões criativas, será que você tem unção suficiente para chamar à existência as coisas que não são como se elas já fossem e decretar sobre a vida de cada um deles o futuro deles? Tremendo isso aí. Isso é uma revelação, irmãos. Todo pai sonha que o filho tenha uma boa profissão, seja abençoado. Uns querem que seus filhos sejam médicos, outros cientistas, outros advogados. Nada de errado nisso. Mas qual a herança espiritual que você vai pegar na eternidade e vai trazer para a sua família, seus filhos? Outra pergunta. Será que seus filhos estão preparados para receber essa palavra profética? Outra pergunta, será que eles são dignos de receber essa palavra profética? É isso que nós vamos ver aqui, nessa reunião desse grupo familiar poderoso. Gênesis 49, abriu lá? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Tinha a ver com a eternidade, tinha a ver com o futuro. Abraão entrou no futuro e ele viu o que ia acontecer 450 anos depois. Se você estudar a Bíblia, você vai aprender em cima do que eu estou te dizendo. Abraão entrava e saía na eternidade. Davi entrava e saía na eternidade. A dispensa de Deus estava sempre à disposição de Davi. Por isso que ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi sabia entrar no centro das provisões de Deus. Aleluia! Que tremendo! Então esse pai, apóstolo, profeta, homem de Deus, chefe de família, ungido, abençoado, chamado com a marca da promessa, começa a profetizar sobre sua família. Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Filhos, quero contar para vocês o que eu descobri essa madrugada. Eu entrei na eternidade. É mesmo, pai? Sim. Eu vi o Estado de Israel. É mesmo, pai? É. E o Estado de Israel tem a ver com vocês, filhos. Com a gente, pai. Nós vamos gerar uma nação. Nós vamos gerar um Estado. Pai, o que é isso? O senhor ficou meio doido? Não, filhos. O Deus a quem servimos me levou na eternidade e eu vi a importância de cada um de vocês para o Estado de Israel. E mais, a importância de cada tribo para as nações da terra. Escute o que eu vou lhe dizer. Tem 144 mil ogiva nuclear dirigida para o Estado de Israel. Estamos no fim. Quando as nações se levantarem contra Israel, Deus vai dizer: pera lá, isso é meu povo. Porque tudo que as nações querem é acabar com Israel. Se acabar com Israel, acaba com a Bíblia e acaba com Deus. Então a Bíblia diz que Deus vai se levantar em defesa do seu povo. Isso aí é tremendo, gente. Tremendo. Pai, o senhor viu tudo isso? É, filhos. Filhos, vocês precisam se preocupar com a sua conduta diante de Deus. Filhos, vocês precisam trabalhar nas debilidades de caráter que vocês têm, porque a nação que Deus quer construir precisa ter como base o caráter de Jesus.
Não podemos gerar uma nação com pessoas de mau caráter. Então, filhos, eu quero profetizar sobre a vida de vocês. E quero, nessa profecia, mostrar para vocês que algo precisa ser mudado na vida de vocês. Tá bom, pai? Mas vá devagar, pai. Olha, cuidado com essa profecia que o Senhor vai liberar sobre nós. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Quer saber, Rubem? Tu és tremendo. Você é poderoso, você é valente, você é guerreiro. Rubem, você é o meu primogênito. Rubem, você tem o direito à minha herança, Rubem. Rubem, você foi o que nasceu primeiro. Você tem direito à bênção que Deus colocou sobre Abraão, sobre Isaac e sobre a minha vida. Rubem, imagina que coisa tremenda. Porém, não serás o mais excelente. Subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Olha que palavra poderosa. Rubem não tinha sido ainda trabalhado e ele teve relação sexual com Bila, que era mulher concubina de Jacó. Olha que coisa. Olha que coisa. Havia algo de errado na vida de Rubem. E esse algo de errado na vida de Rubem vai custar um preço alto. Você não imagina o preço que Rubem pagou por cometer esse tremendo desatino nessa família. E o Rubem deve ter começado a pensar: pronto, agora o meu caráter me derrubou. Quer saber, eu fui muito afoito. Rubem desrespeitou seu papai e sua mamãe. Rubem desonrou seu pai e sua mãe. E como é que Deus poderia contar com essa tribo para ser o alicerce de uma nação? O alicerce de Israel? Como é que eu posso contar com um dirigente, com um líder supervisor, que tem um caráter distorcido para me ajudar no crescimento e na multiplicação da igreja? Com certeza, ele vai passar esse código genético para os seus discípulos. E essa não é a vontade de Deus. Jesus passou a vida dele, a unção dele. Discipulado é vida, é passar a minha vida para você, pastor. Com as qualidades e defeitos. Nesse caso, Rubem precisava se consertar. Precisava mudar. Amém ou não amém? E a profecia vai continuando. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu conselho não entre a minha alma, e com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Veja que Jacó está indo fundo no caráter de cada um. Vontade perversa. Simeão e Levi, vocês têm uma vontade perversa. O que diz o versículo 7? Jacó está profetizando: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó. Simeão e Levi estão agora recebendo uma oportunidade de se acertarem, porque do contrário, esse temperamento e esse caráter só ia produzir divisão. Deus
disse através de Jacó: eu dividi-los-ei. E não tem coisa pior do que um espírito de divisão numa igreja. Mas isso estava lá no caráter de Simeão e Levi. Judá, versículo 8: teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-te, deita-te como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta, a vide mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes branco de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair seu cavaleiro por detrás. Olha que coisa interessante, que Jacó está dizendo que Dan é como uma serpente. A serpente tem a ver com Satanás, com Lúcifer. A serpente tem aquele veneno que neutralizou Eva, lembram? O que será que tem no caráter de Dan, que Jacó está chamando Dan de uma serpente? Que motivos um pai teria para dizer: meu filho é uma serpente, meu filho tem o veneno da serpente? Mas Deus deu a segunda chance. Será que Dan se arrependeu? O que você acha? Será que Dan mudou a sua conduta? Interessante que quando Jacó dá a profecia para Dan, me parece que Jacó já está um pouco cansado. E ele dá uma respirada muito profunda. E ele diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Como que se esse pai estivesse desejando uma intervenção poderosa na vida de Dan. Que o veneno da serpente fosse removido da vida de Dan. Não é tremendo isso? Está lá no versículo 18. E aí Jacó agora começa a profetizar sobre Azer. Azer: o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ela profere palavras formosas. Nesse momento, Jacó dá uma parada, e eu estava lá com eles, e eu comecei a olhar para o rosto de cada filho de Jacó, porque agora Jacó vai profetizar sobre a vida de José, e um começa a compartilhar com o outro. O que será que o papai vai dizer agora para José? José é o queridinho do papai. José recebeu uma roupa tão linda do papai. José está sempre colado com o papai. José vai sempre no nosso pai falar das nossas mazelas. José vai sempre no papai falar do nosso pecado. Eu quero ver o que o papai vai dizer agora sobre José. Quero ver se o papai vai falar de alguma coisa no caráter de José. Quero ver. Quero ver se o papai vai chamar a atenção de José. Quero ver.
E aí fica um olhando para a cara do outro. E me parece que Jacó pega todas as bênçãos que ele pudesse pegar. Talvez ele chamou José bem pertinho dele, e José veio. E ele pega a cabeça de José e coloca bem próximo do seu coração. E talvez ele começasse a chorar sobre a cabeça de José, como quem dizendo: filho querido, tu serás o alicerce para gerar a nação mais poderosa da terra, Israel, por causa do seu caráter, filho. Filho, até hoje não vi nada no seu caráter, na sua conduta, que te desabonasse. Filho, você é muito parecido com Jesus. Filho, como eu te amo. Jacó coloca as mãos sobre a cabeça de José e ele faz essa declaração: José, por causa do seu caráter, por causa da sua vida, você é e sempre será um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Você já viu aquela pessoa que planta uma mangueira na sua casa e o galho vai esticando, esticando, entra na casa do vizinho e o vizinho pega aquelas mangas deliciosas? Isso é a vida de José. José tem uma vida tão abençoada que Jacó começa a ver José como uma árvore, que seus galhos vão se estendendo, se estendendo, se estendendo, e aquele vizinho pode agora pegar uma maçã, pegar uma pera, pegar um cacho de uva, porque José é como a videira verdadeira. Será que seus galhos se estendem sobre o muro? Será que você leva a bênção aos seus vizinhos, seus amigos? Que tipo de árvore é você? Como o Espírito Santo gostaria de te abraçar nessa noite e declarar as mesmas palavras que Jacó declarou para José. Ele disse: filho, os flecheiros lhe dão amargura e atiram contra você e o aborrecem. Porém, José, o seu arco permanece firme para sempre. José, sua fé é inabalável. José, sua fé é sobrenatural. José, você acredita no Deus Todo-Poderoso, seu coração está em Deus. José, sua vida é um modelo, um exemplo. José, sua vida é um referencial. Aleluia! José, seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó. Esse filho, meu Deus, aquele que me deu vitórias até hoje, há de te dar a vitória também, por causa do seu caráter. Aleluia. Jacó disse: pela pedra de Israel. A pedra que os edificadores rejeitaram é Jesus. Pela pedra de Israel, meu filho José, sua vida será uma bênção para povos, nações e línguas. E eu sei que você já está pensando na sua família, porque você tem um direito. Eu sei que você está pensando no seu setor, na sua área, no seu distrito. Você tem um direito de reunir com os seus discípulos e soltar a palavra. Se for para ele se corrigir, que ele se corrija e que as futuras gerações sejam uma bênção. Amém ou não amém? Olha o que Jacó está dizendo a José, diferente de todos os demais. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos dos céus, com bênção das profundezas,
com bênçãos do seio da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam essas bênçãos sobre a cabeça de José. Um dia, Paulo colocou as mãos sobre a cabeça de Timóteo. E quando Timóteo estava em dúvida, ele disse: não despreze o dom que há em ti, que te foi dado por imposição de mãos e profecia. Você que é líder, supervisor, pastor, você tem o direito e o dever de impor as suas mãos sobre as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade e profetizar. Quantos dizem amém? Mas veja o que Jacó diz no final: estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido dentre os seus irmãos. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Os olhos de Deus estão sobre você e sobre a minha vida. O que será que Deus está dizendo sobre você? Será que você, como José, está sendo distinguido dentre os demais? Por que razão Jacó está dizendo que José foi distinguido dentre os demais? É muito simples avaliar. Quantos estão entendendo até aqui? Quantos dizem amém? Amém. Quantos dizem glória a Deus? Glória a Deus. Alguns séculos depois, Moisés, já próximo da sua morte, reúne as 12 tribos. Eu perguntei: Senhor, por que Moisés repete aquilo que Jacó fez? O Espírito Santo me disse: Moisés está fazendo uma supervisão nas 12 tribos. Moisés está querendo saber se eles se consertaram e o que foi que eles geraram dentre esses séculos. Tremendo, irmãos. O mais impressionante é que em Deuteronômio 33, a ordem da profecia é diferente. José é o quinto a receber a bênção. Eu perguntei: Espírito Santo, por que José aqui, na figura da tribo de José, é o quinto a ser abençoado? Tremendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso aí é glorioso. Olha como Moisés começa a ministrar. Números, Deuteronômio 33, veja lá. A bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois: olha o que Moisés está dizendo. O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Olha que coisa gloriosa. No versículo 3 diz: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estarão na tua mão e eles se colocam aos teus pés. Aprendem das tuas palavras, amém ou não? E o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. E aí Moisés começa a dizer: viva Rúben, viva Rúben, viva Rúben. Eu perguntei: Senhor, por que Moisés está gritando viva Rúben? E o Espírito Santo me disse: todo aquele que desonra seus pais
tem morte prematura. Rúben havia desonrado seus pais, desonrado sua liderança. Coisa horrenda Rúben fez naquela família. E aí a gente lembra daquele filho pródigo. Quando aquele filho volta, o pai diz: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Moisés está clamando sobre a tribo de Rúben. Ele está clamando, ele está orando, ele está dizendo: será que vocês aproveitaram esse tempo, a segunda chance? Será que vocês se arrependeram? Será que vocês se converteram? Será que vocês são bênção para gerar a nação do Estado de Israel? Não morra, Rúben! Se você um dia desonrou a sua liderança, você precisa arrepender e pedir perdão para que você não tenha morte prematura. Posso ouvir um amém? Amém. Agora veja aqui. Veja aqui. Aonde? Livro de Crônicas. Primeira Crônicas. Olha que coisa poderosa aqui, coisa poderosa. 1 Crônicas, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 5. E aí nós vamos chegar à conclusão se a tribo de Rúben se arrependeu. Porque Deus é o Deus da segunda chance. Veja o que aconteceu. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de quem? Isso é grave. Deus tem um sonho, Deus tem um plano, Deus tem uma obra gloriosa com você e com a sua família, mas por causa do seu mau caráter, a bênção que estava reservada para você, vai para aquele que é bom caráter. É isso que a Bíblia está dizendo. Vou repetir. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel. De modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Olha, Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos. E dele veio o príncipe, porém, o direito de primogenitura foi de José. Porque José era o distinguido dentre os demais irmãos. José amava o seu pai. José honrava o seu pai. José queria mais, era dar continuidade a essa obra gloriosa que Deus começou na vida do seu pai. Posso ouvir um amém? Amém. Olha que coisa impressionante, irmãos. Isso tem a ver com código genético. Que igreja nós estamos gerando? Primeira pergunta: como é a conduta do seu pastor, do seu apóstolo, da família do seu apóstolo? Como é que é a conduta de cada pastor dessa igreja? Como é que é a conduta de cada supervisor, de cada dirigente? Será que eles são dignos de estarem nessa posição? Lembra que eu falei sobre Dan, que era uma serpente? Lembra que eu falei sobre isso? Lá em Gênesis 49? Abra a sua Bíblia em Levítico, capítulo 24. Levítico 24. Levítico é o livro do sangue. Levítico
Quem achou, diga amém. Será que Dan fez um bom discipulado? Será que ele procurou se consertar e tirar o veneno da serpente de dentro dele? O que você acha? O que você me diz? Porque eu fiz uma averiguação e descobri uma cena tremenda aqui. Está em Levítico 24, a partir do versículo 10. A pena do pecado de blasfêmia. Você sabe que a serpente odeia as coisas de Deus, a serpente não quer as coisas de Deus, a serpente, se puder, ela lança veneno em você. Olha o que está acontecendo aqui. Apareceu entre os filhos de Israel, o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. E o nome de sua mãe, a mãe do menino, era Selomite, filha de Dibre, da tribo de quem? Olha o código genético de Dan indo para os seus filhos. Que coisa impressionante. Esse menino que herdou o veneno da serpente está no meio do arraial, zombando, blasfemando das coisas de Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado e morreu. Será que nossos filhos têm o temor do Senhor? Será que a nossa conduta, o nosso caráter está escrevendo a vida dos nossos filhos ou reescrevendo a vida dos nossos filhos? Que tipo de código genético nós estamos passando para as próximas gerações? Parou? Pensou? Lembra da tribo de Azé? Jacó disse: a tribo de Azé tem pão em delícias reais. Porque Jacó e Moisés estão profetizando algo diferente sobre a tribo de Azé? A tribo de Azé ama a palavra, estuda a palavra, lê a palavra, examina a palavra. A tribo de Azé vive pela palavra. A tribo de Azé é como aquela pessoa que chega diante de outra e só vai pregando e dando pão. E a pessoa que está do lado de lá ouvindo vai se alimentando e se abastecendo do pão, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim jamais terá fome, ou seja, comer da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jacó está dizendo: a tribo de Azé é o alicerce da palavra no estado de Israel, porque a tribo de Azé ama a Bíblia, ama a palavra. E a pergunta é: o que foi o futuro da tribo de Azé? O que Moisés profetizou sobre a tribo de Azé? Irmãos, isso aqui é muito lindo. Porque a Bíblia diz: errais porque não conheceis as sagradas escrituras e o poder de Deus. O equilíbrio está entre conhecer a palavra e o Espírito Santo. Olha que lindo. Moisés começa a profetizar sobre a tribo de Azé. Lá no versículo 24 ele diz: de Azé disse: bendito seja Azé entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. A tribo de Azé não era apaixonada só pela palavra. A tribo de Azé andava com seus pés no azeite, na unção. E a última unção que Deus vai derramar
é a unção nos nossos pés. Eia, eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. A última unção será a unção dos pés. Quantos dizem amém? Amém. Tem mais aqui sobre a tribo de Aser. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. Olha que palavra poderosa sobre a tribo de Aser. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará sós numa terra de cereal, de vinho, e os céus destilarão orvalho. Felizes és tu, ó Israel. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, o que mais tem sobre essa tribo de Aser? Oh, glória! Veja o que está escrito aqui em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Essa tribo de Aser era muito poderosa. Lucas capítulo 2, achou? Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Veja, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Esse ministério, essa igreja, ela vem da tribo de Aser. É uma igreja de jejum e oração que quer ver a glória de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Pode ser mais forte. O sangue da tribo de Aser está no meu coração. O sangue da tribo de Aser está no seu coração. O sangue da tribo de Aser está sobre a vida de cada pastor dessa igreja. Nós somos a tribo de Aser. Palavra e unção, palavra e unção, palavra e unção, palavra e unção, palavra e unção. Essa mulher era viúva de 84 anos e não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, Jesus. Essa viúva da tribo de Aser, ela entrou na eternidade, viu Jesus, esperou o momento que Jesus chegou próximo dela. E é o que nós estamos esperando. Nesse 23º ano de jejum e oração, por um avivamento nacional, esse sangue que corre nas veias da tribo de Aser, vai correr nas nossas também. E um menino tão esperado, aguardado, Jesus, ele vai aparecer para cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quando Moisés abençoa José, ele abençoa com a bênção da excelência. As 5 bênçãos, a bênção da excelência. E depois Moisés diz: José, tu és um príncipe. José, tu és um príncipe de Deus. Aqui nessa noite, hoje, tem muitos príncipes e princesas de Deus. E eu queria que os príncipes e princesas ficassem de pé. Que o Ministério de Música viesse aqui à frente. Você vai se abraçar com mais 2 princesas. Abraçar com mais 2 príncipes. E você vai orar. Porque Deus quer te dar essa segunda chance para você se consertar. E na medida que você vai se consertando, na medida que você vai sendo restaurado, a bênção quíntupla vai se repousando sobre cada um de nós. Quero chamar a atenção agora dos nossos supervisores, dos nossos pastores e pastoras, porque nós vamos aqui nessa igreja. Amém? Você pode orar agora com seus 2 príncipes e com suas 2 princesas. Comece a orar. Comece a orar. Todo o veneno da serpente vai saindo agora de você. José foi distinguido. Disse Jacó. Moisés disse: José, tu és um príncipe. Nós estamos diante de príncipes e princesas. Príncipes e princesas dispostos a serem corrigidos pelo Espírito Santo. Príncipes e princesas dispostos a ser o alicerce da nação, que é esse ministério. Cheguei, que telebe, checatalaba. Tribo de José, tribo de José. Oh! Tribo de José, tribo de Azé, palavra e azeite, palavra e azeite, palavra e azeite. Oh, Deus de poder! Tribo de José! Tribo de José! Tribo de Azé, pão e azeite, pão e azeite, pão e azeite. Checatalaba roque telebeaca, checatalaba roco coyetelebe. Chequei te, rebele que te maia checatala. Pão e azeite, pão e azeite, pão e azeite, pão e azeite, tribo de Azé, tribo de Azé. Oh!
Tribo de Azé, tribo de Azé, tribo de Azé, pão e azeite, pão e azeite. Receba, receba, receba de Deus, receba, receba, receba. Fogo de Deus está sobre nós. A unção do Espírito está sobre essa igreja. Receba, 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 receba de Deus. A unção está recaindo sobre nós. A unção está sendo derramada. A nuvem da glória de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está em você. Fale em novas línguas. Profetize. Se você não foi batizado ainda com o Espírito Santo, seja agora batizado com o Espírito Santo. Receba, 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 receba. Fogo de Deus está aqui. Fogo de Deus está nesse lugar. Oh! Oh! Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias! Jesus está aqui. Jesus está no nosso meio. Oh! Jesus, te louvamos, Pai, te louvamos, Senhor. Oh, glória! Oh, glórias! Assim como Jacó abençoou seus filhos, nós queremos te abençoar também.
Nós queremos liberar palavra profética sobre você. Você quer? Quer? Então venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente rapidamente. Levante sua mão. Cadê os pastores dessa igreja? Pastores, venham rapidinho aqui. As pastoras vão impor a mão. Pastores aqui, pastores aqui, pastores aqui. Levante sua mão. Levante sua mão. Venha mais próximo. Venha mais próximo. Venha mais próximo. As pastoras vão ficar lá embaixo ajudando a impor a mão. E os homens, pastores, vão profetizar sobre a sua vida. Amém? Quando você levantar a mão, levante ela assim, tipo uma concha, ó. Isso. Cadê os pastores aqui? Em nome de Jesus. Que a unção profética esteja sobre a sua vida. Que a unção profética esteja sobre a sua vida. Que a unção profética esteja sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Assim como Jacó profetizou diante dos seus filhos, e eles se tornaram uma nação, assim os pastores agora vão profetizar sobre a sua vida. Pastor Rafael. Senhor, no nome de Jesus, eu quero liberar a minha palavra profética agora sobre cada um, Senhor. E eu declaro no nome de Jesus a viverem a partir dessa noite em excelência de vida, em excelência de conhecimento da palavra, em viver uma vida regrada aos pés do Senhor. Eu profetizo o principado de Deus sobre a tua vida, a unção de Deus sobre a tua vida, a graça do Senhor sobre a tua vida. E eu declaro todo lagar represado, seja agora desfeito na tua vida, e você será como água purificadora para muitas famílias, para muitos homens, para muitas mulheres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o teu coração será como o coração de José, coração perdoador, coração conciliador, coração de Deus. Você terá a marca de Cristo. Aonde pisar, você receberá uma unção nessa noite. Aonde pisar, olharão os filhos de Deus. Receba, receba, receba. Senhor Deus, a tua palavra declara que o teu Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Pai amado, no nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, declaramos nesse momento a visitação do teu Espírito Santo, daquele que convence, é aquele que está à nossa frente, é aquele que está na nossa retaguarda, aquele que conhece o nosso coração. E nesse momento, Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos das mais ricas bênçãos do Senhor sobre o teu povo. Nós profetizamos a esse povo um caráter distinguido entre os outros. Pai amado, no nome de Jesus, nós profetizamos um caráter formado do teu Santo Espírito Santo, um caráter, Deus, em nome de Jesus, que desaprova o pecado. Deus amado, no nome de Jesus, ó Pai, eu declaro o teu povo fortalecido para vencer as suas debilidades, as suas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, desesperanças. Pai amado, no nome de Jesus, nós declaramos esse povo cheio de fé, nós declaramos esse povo munido da fé que é do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós vamos continuar avançando, que nós vamos continuar rompendo, ó Deus, toda muralha que se levanta à nossa frente vai e já está caindo por terra em nome de Jesus. Nós declaramos a saúde de Deus sobre cada um, nós declaramos portas abertas sobre o teu povo. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo agindo com poder, com providência sobre cada vida, em nome de Jesus. Declaramos que o tempo de cochear entre dois pensamentos acabou.
declaramos sobre essa igreja, sobre cada coração, um coração firme, um coração que não negocia com o sistema do mundo, mas um coração comprometido com o Senhor. No nome de Jesus, declaramos um novo tempo, um novo comportamento, uma vida comprometida com o reino de Deus, um coração comprometido com a palavra do Senhor, um coração que tem sede e fome de justiça, um coração que se gasta na obra de Deus e tem prazer na lei do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, concede ao teu povo autoridade, poder, unção, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor, para não retroceder, mas para cumprir todo o teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos no nome de Jesus, confirmamos esta palavra, um novo tempo, uma nova história. A partir desta noite, corações transformados, cheios do temor do Senhor, servindo o Senhor como nunca serviu, comendo as Escrituras, aleluia, declinando seus corações para ouvir o que Deus está falando, aleluia, sobre a sua vida. Eu declaro jovem, eu declaro adolescente, aleluia, que a sua vida, aleluia, será tomada nesses dias como nunca foi tomado, com a presença do Espírito Senhor, aleluia, os seus lábios, os teus lábios sendo tocado, aleluia, pelo fogo do Senhor, e toda palavra torta caindo por terra, e a sua vida sendo visitada pelo Espírito do Senhor, e o Senhor movendo todas as trevas, o Senhor movendo todo o passado negro, o Senhor movendo toda a história triste na sua vida, na sua casa, e o Senhor trazendo, aleluia, um espírito, aleluia, um espírito alegre sobre a tua vida, onde tu ande contagiar, onde os teus pés pisarem, aonde a tua mão tocar, não será a mesma, porque o Senhor estará contigo, o Senhor há de estar confirmando a sua palavra na tua vida, e por isso receba nesta noite o fluir do Espírito Santo, a graça do Senhor. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Uou! O mais alto que você puder. Renda-se ao Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer.
vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim Mais uma vez o teu mais. querer, Declare minha com vida, toda a tua alma. minha vida dou a ti, Senhor, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha a ti, Senhor, unido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Mais uma vez, há muita graça de Deus. Minha adoro. Eu vejo a glória de Deus nesse lugar. Eu vejo a glória de Deus repousado sobre a sua vida. Eu falo com você da minha direita. Eu falo com você diante de mim. Eu falo com você à minha esquerda. De que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade, de que Ele é a vida. Não existe outro caminho. O caminho chama-se Jesus. E para Deus não existe atalho, só existe um caminho. O povo de Israel buscou o atalho, mas eles precisavam ir pelo caminho até chegar à terra prometida. Talvez você da minha esquerda, da minha direita e aqui no centro tenha buscado um atalho para satisfazer a tua vida. Por favor, não saiam daqui, por favor. A unção de Deus está aqui. Está aqui, está aqui. Não perca esse momento tão glorioso. E daqui a uma semana, o Brasil comemorará uma das festas mais profanas, a mais profanas de todos o mundo. Não permita que o seu coração esteja dividido. Coloca o teu coração no caminho. Coloca o teu coração em Jesus. E eu quero falar com você nessa noite. Eu sei que tem uma pessoa aqui na minha direita. Eu sei que tem uma pessoa na minha esquerda. Eu sei que tem pessoa aqui que precisa hoje entregar. Presta atenção. Precisa hoje entregar a sua vida a Jesus. Saia do teu lugar e venha à frente. Abra, por favor. Pastor Paulo, abra aqui o caminho para mim, por favor. Saia do teu lugar e venha pelo centro. Glória, 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 glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vejo uma multidão, eu vejo uma multidão. Eu vejo uma multidão. Saia do teu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Deus está falando ao teu coração. O
Espírito Santo está movendo em teu coração. Porque essa é definitivamente a sua escolha. Os meus olhos contemplam uma multidão. Os meus olhos contemplam gerações e gerações e gerações e gerações. Levante uma das suas mãos. Pai, nós queremos nessa hora consagrar esse momento a Ti. O profeta do Antigo Testamento via onde o povo não via, e eu vejo uma multidão. O povo também vê uma multidão, Senhor. São milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, Senhor, te aceitando como Senhor e Salvador. Está chegando o primeiro. Bruno, traz ele aqui em cima para mim, por favor. Quantos estão comigo vendo uma multidão se chegar a esse lugar? Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? Quantos não abrem mão de ver uma multidão? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima reunião. Quantos está comigo? Como é o seu nome? Wellington. Desculpa. Wellington. 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 Quem te convidou, Wellington? Henrique. Henrique. Eu gostaria de dizer para você diante desse povo aqui, que te ama, que a tua vida nunca mais será a mesma a partir dessa noite. O teu coração nunca mais será o mesmo a partir dessa noite. A Bíblia diz que os anjos a partir de hoje escreverá o teu nome no livro da vida. Mais uma senhora chegando aqui. Sua mamãe. Senhora, tem como subir? Tem como subir? Não? Então fica aqui. Comece a sua graça. Áurea. Olha só, pode falar mais forte? Áurea. A nossa irmã Áurea. Eu gostaria de dar para a senhora e para o Wellington 5 passos. Primeiro dele, amar a Deus é seu semelhante. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A partir dessa noite, o amor de Deus entra no seu coração, como fez na vida de cada um de nós. Segundo, estudar a Bíblia, estudar a palavra. Se tiver dificuldade em ler a palavra, peça a alguém. Aqui está a nossa trajetória de vida, o amor de Deus está registrado aqui. A senhora vai descobrir para onde a senhora vai a partir de hoje. Que lugar maravilhoso. Terceiro passo, orar a Deus. Ele está emocionado demais. Glória. Orar é falar com Deus, como nós estamos falando aqui. Se expresse para Deus, seja com alegria, seja com tristeza, mas se expresse para Deus. Quarto passo, reunir-se na igreja regularmente. Vir às reuniões, não deixe de vir. Quinto e último passo, contar aos outros. Falar, eu agora sou de Jesus, eu agora sou de Cristo, eu agora sou de Jesus. Conte para todo mundo, conte para a vizinha da direita, da esquerda, de frente, de trás, conta, liga para a parentela, porque a partir dessa noite Deus preparou uma nova família para vocês. Dê uma olhadinha para lá, dê, essa é a tua família, essa é a tua nova família. Vem cá. Ei!
Aplauda mais forte ao Senhor. Isso é apenas o começo. Irmã Áurea, nós queremos orar, fazer a nossa oração de confissão. É breve, nós já estamos acabando. Quando Deus está, não dá vontade de ir embora. Não é, Wellington? Irmã Áurea, vamos falar com Jesus? Fecha os teus olhos e repita essa oração junto comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu te entrego todo o meu coração e quebro todos os pactos com deuses do passado. E a tua palavra diz que se eu confessar com os meus lábios de que Jesus morreu pela minha vida, ressuscitou ao terceiro dia, eu sou salvo. Então eu creio, a partir dessa noite, eu sou salvo. Em nome de Jesus, eu sou salvo. E ninguém arranca a salvação que em Cristo Jesus, que está em mim. Repita comigo uma hora: eu sou salva. Repita comigo: eu sou salvo em nome de Jesus. Amém, 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 amém e amém. Glória a Deus. Acompanhe, por favor, Wellington e a irmã. Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder, enquanto rufam os tambores. Enquanto rufam os tambores, a outra mão você coloca sobre o teu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a tua casa, com a tua família, no teu trabalho, aonde pisar os teus pés, será terra de conquista. Deus te abençoe. Semana de vitória, em nome de Jesus. E dê a Jesus uma linda salva de palmas.